Olá, você que nos acompanha aí por todo este Brasil. Vamos aí de direito previdenciário, vamos trabalhar a matéria-chave no concurso aí do INSS. Então nós vamos trabalhar com foco no último concurso, no último edital, com a última banca. Então assim, o INSS é uma certeza absoluta que vem a CESP? Não, mas historicamente a gente teve 2008 a CESP, nós tivemos a FCC em 2012 e agora tivemos novamente em 2016, né? Então são os anos de realização da prova, 2018, né? 2012 e aí 2016 nós tivemos novamente a CESP. Então pode ser que venha a FCC, pode ser que se repita a CESP, pode ser que venha uma outra banca? Sim. Mas o nosso foco é trabalhar com o último edital, é trabalhar ali com base na última banca, resolver questões da banca que foi do último concurso e, claro, abordar aí os temas chaves para o seu concurso. O que é importante estudar? Tudo. Ó, que bacana, tudo, porque a prova pode vir cobrando qualquer conteúdo. Então, tudo é importante, tudo é relevante. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar os principais pontos com relação a cada conteúdo que foi cobrado no último edital. Então, tudo começa dentro da questão da evolução histórica. Então, a gente começa a estudar o direito previdenciário entendendo um pouco da evolução histórica da chamada Seguridade Social. O que é Seguridade Social? É só Previdência? Não, toma cuidado que isso é uma pegadinha também em prova. Então, Seguridade é diferente de Previdência. A Seguridade, ela engloba a Previdência, a Assistência Social e a Saúde, enquanto que Previdência é a Previdência, né? Então, cuidado aí com esse sinônimo. Então, a gente tem a Seguridade Social sendo um conjunto aí das ações na área de assistência, previdência e saúde. E a gente teve uma evolução histórica até a gente chegar neste contexto hoje. Por que hoje, então, falar de seguridade, englobar essas três ações, essas três políticas? A ideia é garantir uma maior proteção, porque a gente tem aí uma gama de direitos dentro da área de assistência, previdência e saúde, tá? Então isso é garantia num bem-estar social, de uma sociedade melhor, não é verdade? Sim. Então a previdência, ela vai garantir para você ali benefícios para quem é trabalhador, para os dependentes desses trabalhadores, quando ocorrem alguns infortúnios, algumas situações que você não pode prever, outras até são previstas, e que tira a força de trabalho. Então, a aposentadoria, por que você vai se aposentar? Porque chega um momento na vida, a ideia da Previdência é essa, a gente tem uma ideia brasileira assim, eu quero me aposentar para curtir a vida. É, também, né? Mas a ideia principal de Previdência é, você não tem mais a força que você tinha quando jovem. Então você chega numa certa idade, você está ali com os seus, hoje para a Previdência, né? Mais aí de 60, 65 anos, e você hoje não tem mais força laborativa do que você tinha lá com 20. Então a nossa capacidade vai diminuindo, você vai ficando mais cansado. É que nem você ir pra balada, você tem um pique quando você tem 20 anos, né? Você vai, você amanhece, você vai trabalhar, feliz, forte, é ou não é? Lembra da tua época de faculdade, muitas vezes você tinha que trabalhar o dia inteiro, você ia pra gandaia na noite, levantava cedo, ia pra festa. Quando você chega nos 30, nos 40, já não rola mais não, já não aguenta mais tanto assim não. Aí você vai uma vez, um final de semana, assim, nossa, você saiu sábado, domingo, você já tem que ficar o dia inteiro descansando, porque você não aguenta mais. Então, é a mesma coisa com relação ao trabalho. Chega um tempo que a pessoa já começa a ficar muito mais cansada, é mais cansativo. Então, chega o momento da aposentadoria. Mas pode acontecer também um acidente, uma tragédia aí no meio do caminho, e você também não conseguir mais trabalhar. Deus o livre, mas pode acontecer, então vem dar essa proteção. Saúde, nem se fale como é importante, né? Então, hoje eu estou com uma bela voz graças à saúde, né? Então a gente tem problemas de saúde, né? Corriqueiros, mais tranquilinhos, outras às vezes já não é tão tranquilinho. Então o Estado ele tem que garantir a qualidade de vida, a saúde e até mesmo a prevenção de doenças, ok? Então,
E assistência, né? Falando rapidamente também da assistência social, claro, a assistência social, ela vai garantir aí a questão dos necessitados, né? Então a gente vai acolher as pessoas que estão em estado de miserabilidade, que precisam deste amparo do Estado. Então, para entender aonde surge, vem todo esse contexto de previdência, assistência e saúde. Vamos às épocas mais remotas aí do mundo, voltando às aulas de história. Então, vamos primeiro num contexto mundial para a gente trazer aqui para o Brasil. No mundo, o que acontece? O Brasil, ele é novinho, né? Perto da Europa, nós somos criança, somos novinhos, né? Estamos aí nos 500 anos, enquanto a Europa já tem muito mais tempo do que nós. Então, nós somos novinhos, nós estamos caminhando ainda muito. Na Europa é que vieram muitas revoluções que trouxeram reflexos aqui para o Brasil, tá? Então, o que a gente tem na Europa? A gente tem, primeiramente, olhando lá, vamos lembrar das épocas lá, 1200 e pouco, né? Épocas bem remotas, aonde a gente tinha reis reinando de forma absoluta. Hoje nós temos ainda no mundo a monarquia, sim, mas é um pouquinho diferente do que era, né? Então antes o rei ele mandava de forma absoluta. Então eu era rei. Se eu não gostasse de alguém, manda matar. Por que você está mandando matar? Porque eu não gostei. Acabou. Olha, gostei daquela terra lá, daquele cantinho. Vou pegar aquela terra lá e vou dar de presente para um chegadinho meu. Não tem problema. Eu sou rei, eu mando, eu faço. E as pessoas começaram assim, pera lá. Ele pode tudo, faz tudo. E aí começou a surgir um pouco de freio. Então, as pessoas começam a impor sua vontade, começam a se unir. O povo começa a se unir e vê que eles unidos têm muito mais poder que um só. E aí começam diversas lutas para a garantia de direitos fundamentais, que a gente conhece por direitos fundamentais aí dentro da nossa Constituição. Então, vem também de lutas aí dos direitos humanos. Então, a gente vem trazendo toda uma luta aí da população para garantia de direitos civis, políticos, direitos sociais. Aqui a gente engloba a questão previdenciária, de assistência, a questão de saúde. Então, a gente vem aí numa luta, né, para garantir esses direitos que a gente tem hoje. A gente ainda tem muito para melhorar, muito para evoluir, tá? Então, o Brasil, o que acontece no Brasil? O Brasil é descoberto, né, lá nos seus 1500. Aí a gente vem um momento de colônia, então Portugal manda aqui e nós não tínhamos trabalhadores, correto? Nós tínhamos escravos, uma triste realidade na nossa história, né? Então foi aí um pedaço negro da nossa história. Alguém se preocupava com as condições de trabalho? Ninguém se preocupava. Então, se falava em previdência, ninguém se preocupava. Por isso, falar em previdência é algo tão recente, porque o Brasil, infelizmente, por muito tempo se utilizou de mão de obra escrava e não assalariada. Somente a partir do momento que o mundo começa a ter uma mão de obra assalariada, a gente começa a pensar em direitos trabalhistas, a gente começa, na sequência dos direitos trabalhistas, pensar na questão de proteção previdenciária. A proteção aos necessitados, ela vem um pouco anterior, tá? Então, aí na história do Brasil, a gente tem, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdias, lá ali, né, nos meados ali do descobrimento, né? Ali nós temos as Santas Casas. A primeira Santa Casa foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Então, a gente tem as Santas Casas acolhendo aqueles que não tinham como pagar para um médico, para pagar um tratamento. Então, nós tínhamos essa acolhida aos necessitados, esse auxílio, tá? Mas começa a se efetivar realmente no Brasil uma coisa muito mais concreta. Então, a gente tem vários eventos históricos aqui. A gente vai trabalhar os principais, ok? Nós temos lá em 1824 uma nova Constituição. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? 1822, declarada a independência. Então, nós somos agora independentes de Portugal. Agora, nós temos uma nova Constituição. E essa Constituição, ela prevê os chamados socorros públicos. Só assim. Fala, ó, o Estado vai garantir socorros públicos. Não trouxe muitos detalhes do que seriam esses socorros públicos, mas trouxe uma ideia que vinha da Europa. Então, o que estava acontecendo ali nesses meados e estava acontecendo na Europa? A gente estava, então, na Revolução Industrial, nós estávamos tendo muitas lutas sociais e a coisa estava caminhando nesse aspecto, tá? Depois vem mais forte para cá. Então, aqui, primeiramente, começa em 1824 os socorros públicos, porque lá na Inglaterra,
bem antes do que os nossos socorros públicos, já tinha a lei dos pobres, né? Já começava a pensar numa assistência social. Então aqui a gente começa a pensar numa questão de assistencialismo. Opa, acolher os pobres. Então o Estado vem trazendo aí, olha, eu sou responsável também por dar um amparo aos pobres. Isso vem muito forte com o cristianismo também. Então, como nós éramos cristãos, nós tínhamos muito forte o cristianismo também nessa época no mundo e aqui no Brasil, agora que estava perdendo um pouco mais de força no mundo também. Mas ainda tinha muito forte essa questão, essa ideia do cristianismo, do acolhimento ao pobre, da ajuda ao pobre, do auxílio. Então vem neste contexto esses socorros públicos. Logo na sequência, nós vamos ter a criação da mão geral. Então, a mão geral ela é a primeira iniciativa de previdência privada no país. Então, aqui começou a se formar o regime mutualista. Quem quisesse, tá, se associava, questões de servidores, não era para todo mundo também. Então, eles se associavam, pagavam ali uma contribuição para ter direito a alguns benefícios. Então, até hoje a gente tem essa sistemática dentro de uma previdência complementar, uma previdência privada. A gente contribui, você faz se você quiser, para depois ter um determinado benefício, uma aposentadoria, né? Retirar ali um determinado capital. Aí vem em 1891 uma nova Constituição. O que acontece nesse momento no Brasil? República. Então agora nós estamos iniciando a nossa República. Saímos do Império, entramos na República, vem uma nova Constituição. Pela primeira vez, uma Constituição vai tratar de aposentadoria. Pois é. Mas não era uma aposentadoria para todo mundo, não. Aqui, a aposentadoria ela era garantida para quem se aposentasse por invalidez a serviço da nação. Ponto. Mas já é falando um pouco sobre a aposentadoria. Já começamos, mas limitadíssima. Já estava prevendo aqui nessa Constituição. Em 1919, nós temos pela primeira vez a disciplina do acidente de trabalho. Mais uma vez, né, chegando o que estava acontecendo no mundo. Então, nós saímos de uma Primeira Guerra Mundial, né? Nós vamos ter ali a Liga das Nações surgindo no mundo e surge também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, aqui nesses meados é muito forte a luta trabalhista, a luta por melhoria aí das condições de trabalho. Então, o que estava acontecendo lá na Europa? As condições de trabalho degradantes, as pessoas trabalhando exaustivamente, sem uma jornada máxima aí de trabalho, sem direito a férias, sem direito a horas. Então, eram jornadas ali, ambientes insalubres, sem qualquer tipo de segurança, jornadas exaustivas, crianças, idosos. Nós não tínhamos uma regulamentação. Então, a gente tinha a ideia do quê? Deixa todo mundo ali, regulamento capital, faz as normas de trabalho, todo mundo se vira e viu que não deu certo. O Estado precisava intervir. Se o Estado não viesse a intervir, ele teria que lidar com uma revolta muito grande da população, né? Uma luta ali que estava se armando. Então, a gente tem principalmente fatos que criaram essa questão trabalhista muito forte. Nós viemos da Alemanha, por exemplo. Em 1917, nós temos a Constituição Mexicana, que foi ali um grande marco nas questões aí de direitos sociais. Depois, em 1919, também tem a Constituição Alemã, a Constituição de Weimar, que vem e traz isso. Antes dessa Constituição, Otto von Bismarck trouxe ali a questão de auxílio doença, trouxe alguns seguros, então começa a trazer essa proteção para o trabalhador, essa proteção social, porque se não só trouxesse, além dessa questão trabalhista, não trouxesse também essa proteção em questões de invalidez, doença, teriam que lidar aí com uma revolta deste povo, movimentos que estavam se organizando. Então o governo não queria isso também. O que acontece? Começam a se regulamentar, disciplinar a lei trabalhista, começam a se falar então das questões previdenciárias e, pela primeira vez no Brasil, disciplinamos o que é acidente de trabalho. O que acontece no Brasil neste contexto? Aqui nós já temos mão de obra assalariada, graças a Deus. Acabou a escravidão no país e a gente começa a ter a mão de obra assalariada. Então começam a vir muitos europeus, em razão até da Primeira Guerra, vem muita gente para cá, acaba também vindo trabalhar aqui, buscando condições melhores, se estruturar. Muitos aqui no Brasil são descendentes aí, tá da cara, descendente aí de alemão,
polonês, italiano, muitos europeus que vieram para cá para construir a vida, né? Sair, fugir da guerra, da miséria, ter uma nova vida e trabalhar, claro, de modo assalariado. Mas, claro, a gente é campo, né? Então a gente ainda também não tinha muito forte a questão da industrialização, mas já estava começando. Então já estava começando a se construir estradas de ferro, já estávamos pipocando alguma coisa ou outra de indústria, mas ainda muito pouco, mas já tinha. E aqui era necessário já falar disciplinar o acidente de trabalho. Meus queridos, imagine só se hoje a gente já vê tanto problema de trabalho, tantas, né, aí situações insalubres que as pessoas trabalham, a gente visualiza diversos acidentes por negligência, né? Porque acidente que acontece, mesmo você protegendo, pode acontecer, mas a gente vê diariamente acidentes acontecerem por negligência das empresas, por não fornecerem aí equipamentos de segurança, não dar o treinamento adequado. Você já imaginou o que acontecia nessa época? Isso que hoje a gente tem órgãos aí fiscalizadores. Claro que a gente tem bastante para evoluir ainda, né, gente? Mas imagina nessa época como é que era. E daí o que acontecia com a pessoa que sofria um acidente? Perde o emprego, fica sem sustento. E quem sustenta? A família que se vire, né? Então, começa a surgir também aqui no Brasil, pera lá, a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com a questão previdenciária, situações de acidente de trabalho. O que acontece? Então, aqui se previa uma indenização para quem sofresse um acidente de trabalho, ok? E daí, logo na sequência, a gente vem com a Lei Eloy Chaves. Esse aqui é o assunto mais importante, sem sombra de dúvidas, para o concurso, tá? A Lei Eloy Chaves, ela é um marco da Previdência Social no Brasil. Então, a gente pode falar que ela é o marco inicial da Previdência Social no nosso país. Tanto que a data da publicação da lei, que é 24 de janeiro, é até hoje comemorada quando é aniversário do INSS. Então, até hoje se comemora o aniversário da Previdência no dia 24 de janeiro, que foi a data da publicação da lei, 24 de janeiro de 1923. O deputado Eloy Chaves, também, né, um cara instruído, inteligente, vendo aquelas situações também aí de trabalho e vendo as situações dos ferroviários, o pessoal que trabalhava em estradas de ferro, cria aí uma legislação de proteção. E por que é o marco? Porque disso aqui a gente vai logo na sequência, por exemplo, para os IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, e começam a se estabelecer aí de forma ampla para categorias profissionais. Então surge primeiro para aqueles trabalhadores em estradas de ferro. Como que era trabalhar numa estrada de ferro? Acidentes, inúmeros acidentes, mortes. Então é um trabalho pesado, penoso, muito penoso, né? Então é ali, né, desgastante, ocorriam muitos acidentes. Imagina para movimentar um trem, quem ficava lá na frente de uma fornalha, tudo carvão, jogando aquele carvão com aquele fogo, aquele calor, aquela labareda, né? O pessoal ali construindo. Então, assim, era um trabalho que tinha muitos acidentes, muitos problemas, muitas invalidez, né? Então, não só a morte, mas como gerava a invalidez. Então, a gente surge em uma proteção. Como que era essa proteção? A proteção era mutualista. Por que mutualista? É só empresa e empregados. Só. A gente não envolvia o Estado ainda na contribuição. O Estado veio depois, tá? Então, como é que funcionava? Aqui surgiu as chamadas CAPs. O que são essas CAPs? São caixas de aposentadorias e pensões. Como que funcionavam essas caixas de aposentadorias e pensões? Aqui eu tenho a empresa, tá? A empresa era quem administrava essa caixa de aposentadorias e pensões. Então, aqui nós vamos ter vários empregados. Esses empregados estavam ligados a essa caixa na empresa, tinha contribuição, a empresa também fazia contribuição, fazia administração. Se esse aqui viesse a falecer, por exemplo, era pago uma indenização para a viúva ali, né, seus dependentes, pagava-se uma indenização em razão do seu falecimento. Então, dava um amparo para a família. E também cobria casos de invalidez, tá? Então, se criou benefícios,
colocou as regras e deixou a cargo das empresas, ó. Então, cada empresa vai ter que estabelecer a sua caixa de aposentadorias e pensões e pagar uma indenização aos seus empregados. Quem contribui para isso funcionar? Os seus empregados e, claro, a empresa. O Estado não contribuía. O Estado colocou as regras, fiscalizava, acabou. E aí ficava a administração a cargo da empresa. Surgindo as CAPs, então isso aqui não tinha ainda gerência pública. Toma cuidado, tá? Isso já foi questão, não tinha. Então as CAPs elas eram organizadas aí de forma mútua dentro aí das empresas. Quando surgem os institutos de aposentadorias e pensões? A partir da década de 30, sendo o primeiro em 1933, que foi o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, isso começa a ganhar uma escala maior. E agora a gente começa a organizar por categorias profissionais. Então, primeiro a gente pensou nos ferroviários. E essa ideia das CAPs surgem os institutos de aposentadorias e pensões. Então surge primeiro dos marítimos, e depois vai ter dos comerciários, e depois vão indo para outras categorias profissionais. Aí o que acontece? Logo em sequência, vem uma nova Constituição e começa uma nova organização. Esses institutos de aposentadorias e pensões foram surgindo na década de 30, década de 40, década de 50, então foram surgindo diversos institutos. Em 1934, a Constituição veio e falou o seguinte, agora nós iremos participar também do pagamento. Então o Estado também vai contribuir para garantir aposentadorias e pensões. Então agora o Estado também passa a contribuir, beleza? Então esse aqui é o custeio tríplice. Por que eu custeio tríplice? E até hoje é assim. Porque aqui quem faz o custeio, porque esse sistema não é barato, né? Então manter todo o sistema de seguridade, manter previdência não é barato. Qual é a principal fonte que a gente vai buscar? No Estado, vamos ter as contribuições dos empregadores e vamos ter a contribuição dos trabalhadores. E até hoje nós vamos ter essa sistemática funcionando, ok? Aí vamos dar um pulo no tempo e vamos para 1960. Ele não aconteceu mais nada no meio do caminho? Aconteceu, mas a gente vai trabalhar só os principais pontos, ok? Bom, 1960 nós temos a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. A Lei Orgânica da Previdência Social, ela unificou a legislação. Então nós tínhamos várias leis, vários regulamentos, juntamos tudo num só e criamos uma lei. Esses são os beneficiários, esses são os benefícios que são pagos dentro da Previdência Social. E daí, logo na sequência, a gente vai unir todos esses institutos de aposentadorias e pensões que foram criados a partir da década de 30, são unidos em um único instituto, o INPS. Então, em 1966, é publicada a lei, aí em 67 instituído, o INPS, até hoje famoso, né, pelas filas gigantes do INPS. Então, o Instituto Nacional de Previdência Social foi criado e instituiu um único órgão, a unificação administrativa. Bom, surgindo aqui, passando do INPS, que ficou muito famoso até hoje, né, os mais antigos chamam do INPS, vamos para 1972. Como funcionava também? Por muito tempo, tá? O Instituto Nacional, a gente não tinha uma abrangência tão grande também de categorias profissionais, tá? Concentrava-se muito nos trabalhadores urbanos, a gente não trabalhava o rural, a gente tem o rural de forma afastada, nós tínhamos, depois foi instituído o Fundo Rural, nós tínhamos muito mais uma questão assistencial para o trabalhador rural. Para você ter ideia, o trabalhador rural antes ganhava meio salário mínimo, né, de uma assistência quando chegasse a uma determinada idade. Então, era muito mais um assistencialismo. E só em 1972, só para você ter ideia como foi, não era todos tão contemplados assim, só em 72 o empregado doméstico vem a fazer parte aí como um segurado obrigatório dentro do INPS, ok?
Nós tivemos a lei instituído, né, o emprego doméstico, trazendo regras para o trabalho doméstico, também só em 1972, recente, né? Em 1977, nós temos o Simpaz. Então, o que foi decidido? Vamos organizar em um sistema nacional as ações na área de previdência e assistência social. E aí surge o Simpaz. O Simpaz, nós vamos ter diversos órgãos que tem um esqueminha, tá? Eles formam a palavra difícil para os órgãos que faziam parte do Simpaz. Então, nós temos o DATAPREV, que é o único que está até hoje aí, né, atuante, o INPS, temos o FUNABEM, temos o IAPAS, temos o SEMI, temos o INAMPS e temos a LBA, tá? Então, eles faziam parte do Simpaz. O único que está atuante até hoje, DATAPREV, tá? Que é o órgão de processamento de dados aí da Previdência. O INPS era o órgão responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários. Então, eram previstos diversos benefícios dentro aqui da LOPS. Então, aqui eram previstos, por exemplo, a gente já tinha pensão, a aposentadoria, pecúlios, tinham benefícios que até nem existem mais hoje. Então, era o INPS que fazia, opa, você tem direito, você não tem direito. Vamos manter? Não vamos. Era esse órgão que fazia toda essa sistemática. O FUNABEM era a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor. Então, aqui a gente não tinha o ECA ainda. Nós tínhamos ainda aqui chamado Código de Menores, né? Então, para dar toda a atenção também ao bem-estar, né, das crianças, dos menores, nós tínhamos o FUNABEM. O IAPAS era o órgão arrecadador. Então, aqui era onde se fazia a arrecadação de contribuições que eram devidos aí para o sistema, tá? Então, órgão de administração aí com relação a custeio, fiscalização. Tínhamos o SEMI, que era a Central de Medicamentos, tínhamos o INAMPS, que era de saúde, até mesmo hoje os mais antigos, né? A pessoa andava com aquela carteirinha no bolso, surrada, porque se você fosse trabalhador, precisasse de atendimento médico, não tinha o SUS ainda aqui, nós tínhamos o INAMPS e tínhamos a Legião Brasileira de Assistência. Então, você vê só, aqui no Simpaz a gente já tinha ações envolvendo previdência, assistência, saúde, então a gente já tinha essa preocupação aqui em 1977. Aí damos um pulo no tempo, a principal também, nossa Constituição atual. Em 1988, promulgada a nossa atual Constituição. Uma Constituição social, uma Constituição preocupada com esse bem-estar social. Então, em 1988, surge finalmente a nossa Seguridade Social. É aqui que vai surgir o SUS, Sistema Único de Saúde. Aqui a gente vai unificar também as ações na área de assistência. E é por isso que também vão depois, a década de 90, extinguindo todos os órgãos aqui. Porque agora a gente tem a Seguridade, não tem mais por que ter o Simpaz. Então não precisa mais ter a LBA, a gente tem o SUAS, a gente tem o Sistema Único de Assistência. Não tem mais por que ter o INAMPS, nós temos o SUS, saúde para todo mundo. Nós não precisamos ter o SEMI também, mas a Central de Medicamentos, nós temos a questão do SUS também. Nós não precisamos mais ter o FUNABEM. E o INPS e o IAPAS, em 1990, formam o INSS. Então, nós vamos ter uma fusão do INPS com o IAPAS para formar o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, em um único órgão agora, a gente faz a arrecadação, fiscalização de contribuições, faz a concessão e manutenção de benefícios previdenciários. Tudo no INSS em 1990, ok? Aí, na sequência também, nós vamos ter as leis, que é a base do estudo do direito previdenciário. A Lei 8.212, que é o plano de custeio, e a Lei 8.213, que é o plano de benefícios. Foram publicadas em 1991. Estão aí vigentes até hoje e é objeto
do nosso estudo do direito previdenciário, quando a gente fala de regime geral, ok? Aí, na sequência, 10 anos depois, temos uma reforma. Então, emenda constitucional, nós tivemos várias reformas previdenciárias. Então, se fala muito hoje em questões de reforma previdenciária, mas a gente já tem a reforma previdenciária antes. Então, a previdência, ela muda constantemente. Então, estudar direito previdenciário é estar constantemente atento, porque hoje você estudou uma coisa, amanhã já pode mudar. É uma alegria. Por quê? Tem que estar realmente nessa mudança. A gente vai mudando, a sociedade vai mudando as relações de trabalho e ela vai se adequando e ela vai melhorando, inclusive para poder manter o sistema, para poder pagar benefícios, para poder manter ao longo do tempo essa previdência forte e garantindo aí os mínimos necessários. Então a gente tem a reforma aqui com a emenda constitucional 20, ela trouxe diversas alterações na legislação previdenciária. Por exemplo, quando você pega a lei 8.213, você vai ler lá a aposentadoria por tempo de serviço. Ela não existe mais. A aposentadoria por tempo de serviço, ela foi extinta através dessa reforma. Hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui também mudou a questão de idade de trabalho e isso trouxe consequências para a filiação dentro da Previdência. Então hoje eu posso me inscrever, fazer parte da Previdência em regra a partir somente dos 16 anos de idade. Salvo na condição de aprendiz, que a gente vai ter uma exceção. Então, a gente tem também aqui já uma reforma aqui em 1998, e aí vem uma sequência de reformas. Então, logo depois, a gente vê o surgimento, nós vamos ter depois, na década de 90, várias reformas na Previdência para ela se manter. Nós vamos ter fator previdenciário no tempo de contribuição, surge a aposentadoria por tempo de contribuição. Para evitar que as pessoas se aposentem muito cedo, surge o chamado fator previdenciário, que é aí uma fórmula aplicada nesta aposentadoria para que aquele que vai se aposentar muito cedo vai ter uma perda de valor. Então, quer se aposentar cedo? Você sabe que você vai perder um pouco o valor. Se você esperar um pouquinho mais, contribuir um pouquinho mais, você vai ter aí um benefício um pouquinho melhor. Então, veio essas reformas na sequência, tá? Então, a gente teve muitas mudanças. Nós temos hoje também uma imposição, por exemplo, de um equilíbrio financeiro e atuarial. É um princípio até mesmo considerado de tamanha sua importância. Então, todas as ações têm que visar o equilíbrio financeiro e atuarial ao longo do tempo. Nós temos uma realidade no nosso país diferente de 30, 40 anos atrás. 30, 40 anos atrás, a expectativa de vida era totalmente diferente que é hoje. Então, hoje a expectativa do brasileiro está barrando os 80 anos. Então, a gente já passou aí dos 70 anos a expectativa de vida. Coisa que nós não tínhamos há 40, 50 anos atrás. A expectativa de vida não era tão alta assim. Então, a gente vai tendo aí uma mudança também social. Pensa também na questão da população. Imagine nós, daqui uns anos, pense você, quantos filhos você quer ter? A maioria fala assim, quando a pessoa fala 3, todo mundo já fala, nossa, você vai ter 3? Sério? E antigamente, há 30, 40 anos atrás? Mas era muito comum as pessoas terem 3 filhos, né? 4 filhos, 5 filhos, né? Hoje não. Hoje as pessoas têm 2, têm 1, nenhum. Então a gente caminha também para uma sociedade mais velha. Então por isso que as reformas vão acontecendo. A gente gostando ou não, a gente querendo ou não, sendo justo ou não. Então a gente tem que pensar no geralzão, ok? Bom, em 99, temos o Regulamento da Previdência Social. O que é o Regulamento da Previdência Social? É o Decreto 3.048. O Decreto 3.048, ele traz o regulamento, ele regulamenta o que estão nas leis. Também é um objeto importante do nosso estudo. E dando mais um salto, nós temos a criação da Super-Receita. Então, lembra que aqui em 1990 a gente criou o INSS, que tinha por função arrecadar, fiscalizar contribuições e também a manutenção e concessão de benefícios. Com a Super-Receita, sai definitivamente do Ministério da Previdência a competência de arrecadar e fiscalizar contribuições. Tudo fica nas mãos da Receita Federal. Então, a Secretaria da Receita Federal do Brasil hoje é responsável por fazer toda a arrecadação, fiscalização, normatização com relação às contribuições sociais. Ok? Então, esse aqui é um breve histórico, é um geralzão do histórico. Tem muita coisa que aconteceu no meio do caminho aqui,
Sim, mas esses são os fatos que são mais cobrados nas provas, que mais aparecem, as datas que mais aparecem, ok? Então, assim, sempre aparece alguma coisinha ou outra, nem sempre vem muitas questões, tá? Mas aparece? Aparece. É importante conhecer? Com certeza, tá? E a banca sempre pode nos surpreender, né? Trazer aí muitas questões com relação a esses eventos históricos. Mas o que você precisa saber e que faz também todo sentido, todo o conteúdo é o que é Seguridade Social, o que são esses princípios, é assunto importantíssimo, tá ok? Então, a Seguridade Social, como a gente já tinha falado, a Seguridade são ações voltadas na área de saúde, de assistência social e previdência social. Ela é prevista lá no artigo 194. Antes da gente ler o artigo 194, que é esse conjunto, então, de ações, cabe ressaltar que a saúde, ela é um direito previsto na Constituição para todos. A Constituição, então, a partir do artigo 194, ela começa a disciplinar o que é a Seguridade Social. Nossa, é importante ler? Com certeza, é importantíssimo ler todos os dispositivos como em relação à seguridade, até o fim. Todas as disposições de saúde, assistência e previdência são importantes. A saúde, ela é um dever do Estado e uma garantia universal para todos. Então, todos nós temos direito às ações na área de saúde e de forma gratuita. Quando eu falo de forma gratuita, eu estou falando que independe de contribuição prévia. Então, não importa quem você é, não importa a sua condição social, não importa nada. Se eu passar mal agora, tiver um piripaque aqui, vou chegar no hospital público e vou ser atendida? Sim. Pode demorar, pode ser enrolado, mas eu vou ser atendida no hospital público. Não vai ser exigido contribuição prévia, ok? Agora, no particular, aí já não tem jeito, né? Aí eu já vou ter que pagar. Posso ter um plano de saúde, sem problema nenhum, mas eu não sou obrigada a fazer plano de saúde, eu não sou obrigada a nada. Eu tenho direito à saúde. Todos nós. A assistência. Assistência, ela também é gratuita. Eu não preciso contribuir previamente. Agora, ela não é devida para todos. Ela já vem ser limitada. Então, a saúde é para todo mundo. A assistência e a previdência a gente vai limitando. A assistência, ela é só para os necessitados. É quem dela necessitar. Então, quem vai precisar da assistência? Quem está num estado de miserabilidade, um estado de necessidade e uma situação que precisa. Então, a assistência social, por exemplo, ela vai garantir para uma pessoa que é deficiente, que a família não tem condições de dar ali o mínimo necessário para a sobrevivência, vem o Estado e paga um salário mínimo para garantir ali o mínimo necessário para garantir uma vida digna, né? Diz que o mínimo necessário para vida digna no Brasil é o salário mínimo. Enfim, né? Não está lá também essas coisas, mas é o que está previsto então dentro da nossa legislação. Perfeito? Então, assistência social para os necessitados. E a Previdência? A Previdência, ela limita mais ainda. A Previdência, ela é contributiva, então tem que contribuir, não vai ser gratuita. E nós vamos ter os chamados beneficiários. Então, nós teremos os segurados, dependentes, que terão direito aos benefícios previdenciários desde que haja contribuição. Ah, Lilian, você está mentindo para mim. Porque tem o vizinho do meu vizinho que eu sei que ele se aposentou e ele falou que ele nunca contribuiu na vida. E ele ganha um salário mínimo. Ele deve ganhar o LOAS, o BPC LOAS que a gente chama. Porque o BPC LOAS, hoje, ele é operacionalizado pelo INSS. Então a pessoa vai até o INSS para solicitar um benefício, mas é um benefício assistencial. Então o idoso acima dos 65 anos, que também não tem a mínima condições de manter sozinho, não tem outra fonte de renda, não tem nada, ele garante um salário mínimo. Mas isso é assistência social, isso não é previdência. Então não existe aposentadoria sem contribuir.
Ah, mas eu conheço também o filho da vizinha, ele é deficiente, ele se aposentou porque ele nasceu deficiente. Não existe. Tem que ter contribuição prévia, ok? Então, se ele ganha alguma coisa, ele ganha da assistência, não da previdência. A previdência eu tenho que contribuir. Eu tenho que ter outros requisitos, ok? E, claro, nós vamos trabalhar os princípios. Mas antes da gente trabalhar os princípios, bora ali na tela e vamos dar uma lida no artigo 194, que cai muito o conceito do artigo 194. Vamos lá para a tela. Olha lá o que dispõe o artigo 194 da Constituição. Fala para nós que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência. Por mais bobo que pareça, isso aqui cai muito esse artigo 194, ok? Então, cuidado. E cuidado também, porque às vezes eles mudam a palavra seguridade por previdência, tá? Aí vem no parágrafo único e fala o seguinte, parágrafo único, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Olha lá, objetivos, eles são sinônimos de princípios, ok? Então, a banca pode pedir para você objetivos ou princípios, é a mesma coisa. Aí vem e fala para nós, a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a equidade na forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante a gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, olhe lá, nós temos uma série de princípios e objetivos dentro aí das ações na área de seguridade social. Para você não esquecer, tem o esqueminha do SICUDEU, tá? Então, lembra da palavra, ó, SICUDEU são os princípios que estão aí regendo aí a Seguridade Social. Então, vamos trabalhar aí os principais pontos de cada um desses princípios, ó. A gente fala de seletividade e distributividade muito junto também da universalidade da cobertura e do atendimento, tá? Então, primeiro eu vou falar desse. A universalidade da cobertura e do atendimento. A universalidade da cobertura quer dizer que eu vou cobrir todos os riscos e vou também atender a todas as pessoas. Então, eu vou trazer aí um atendimento para todas as pessoas, vou trazer uma cobertura de todos os riscos sociais, todos os infortúnios que as pessoas podem sofrer e que podem aí tirar a sua capacidade laborativa. Então, todo mundo, então vamos pensar, um infortúnio, a doença tira a tua capacidade laborativa, dependendo do grau, dependendo de que doença, eu não posso trabalhar, então eu consigo atender essas pessoas dentro da saúde. Todo mundo, a saúde eu consigo realmente atender a todos. As outras eu vou trazendo as limitações que a própria Constituição, que a própria legislação vem trazendo para nós também, tá? Mas a ideia é a seguridade, isso aqui eu tô falando de saúde, assistência e previdência. A seguridade, ela cobre todos os riscos e atende todas as pessoas. Quem consegue fazer isso legal, atendimento geral? Para a saúde, tá? As outras vão ter as limitações que seguem na lei. Mas atendendo, inclusive, essa universalidade de atendimento, dentro da Previdência Social, nós vamos ter a figura do segurado facultativo. A pessoa que nem precisa contribuir, não é obrigada a fazer parte do sistema, mas pode aderir para um dia ter aposentadoria, ter benefícios, caso aí preencha os requisitos. Aí nós vamos ter a seletividade e distributividade. Beleza, a gente tem que atender todo mundo, cobrir todo mundo, é legal. Mas não tem como, né? Recursos aí são escassos. Então eu preciso selecionar quais benefícios, quem eu vou atender e vou distribuir para esses. Vou fazer chegar para estes benefícios e serviços. Então imagina aqui a seletividade, tá? Aqui na Previdência, a gente vê, por exemplo, isso aqui ocorrendo no salário família. O salário família, auxílio ou reclusão são benefícios que são devidos para segurados de
baixa renda. Então, quando eu falo de baixa renda, eu estou selecionando. Eu estou selecionando alguns só. Não dá para pagar para todo mundo. Então, a gente vai pagar só para esses de baixa renda. A distributividade ela vem com uma consequência, que eu vou fazer chegar a esses estados. Como que eu vou realmente distribuir, efetivar isso. Então, o exemplo que é mais fácil de entender aqui é pensar na questão da saúde, né? Eu preciso garantir saúde para as pessoas. Então, aonde que o poder público constrói um hospital? Ele sempre vai ter que fazer esse estudo. Como que eu vou fazer para chegar à saúde para aquela população? Então, quando ele vai construir um hospital, ele vai pensar nisso, na questão de distributividade, né? Prestação para aquela, né, um tratamento, uma referência, por exemplo, tratamento para queimaduras, né? Então, vou fazer um hospital para tratamento de queimaduras. Então, vou selecionar uma região de fácil acesso, aonde várias pessoas possam ter acesso. Então, isso é garantir a distributividade, tá? A irredutibilidade do valor dos benefícios. Cuidado, já apareceu a irredutibilidade de serviços. Aqui é só dos benefícios, é só de valor. O que é benefício, o que é serviço, Lília? Benefício é prestação pecuniária, o que eu pago ali. Pago aposentadoria, pago LOAS, pago serviço. É uma prestação, é algo que você não vai receber em dinheiro. Você vai ter uma prestação de serviço. A saúde, efetivamente, ela é um serviço, né? Então, você vai lá no posto de saúde, você não vai ganhar cinquentão, né? Você vai ter um serviço, vai ter uma consulta, vai ter uma análise médica, fazer exames. Isso é serviço. O que não pode ter redutibilidade é do valor dos benefícios. Essa redutibilidade, ela é de valor nominal. Inicialmente concedido, a gente vai ter que manter. O caráter democrático e descentralizado, ele gera bastante confusão, tá? Por quê? Toma cuidado. Olha o esqueminha aqui. Quando eu falo de gestão administrativa, eu estou falando de quadripartite. Quando eu falo de custeio tripartite, é diferente de gestão, tá? Então, toma cuidado. O custeio, ele é tripartite. A gestão, ela é quadripartite. Por que a gestão é quadripartite? Nós temos o princípio, então, do caráter democrático e descentralizado da administração em órgãos colegiados com a participação de aposentados, do Estado, de trabalhadores e empregadores. Então, nós temos 4 aqui na gestão administrativa. Só que no custeio, o aposentado está fora. Então, ele é tripartite. Volta e meia, a banca faz confusão, tá? Então, falou gestão administrativa, quadripartite. Falou custeio, ele é tripartite, porque o aposentado cai fora aqui. Então, caráter democrático e descentralizado. Aí nós temos a diversidade da base de financiamento. Não podemos concentrar em um lugar só. Temos que ter uma base diversa de financiamento. Por quê? Porque nós não podemos concentrar tudo num só, pois a gente tem muitos recursos aí. A gente precisa manter o equilíbrio e é oneroso manter essa seguridade, né? Saúde, assistência e previdência não é fácil. Então, pode ser criadas novas contribuições. Temos aí uma grande extensão. Temos a equidade na forma de participação do custeio. Cada um contribui na forma que pode. Então, quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, contribui menos. Isso fica bem claro, por exemplo, quando a gente vê a contribuição do empregado. O empregado, ele contribui numa alíquota de 8, 9 ou 11%, dependendo aí da sua remuneração, dependendo de quanto que ele ganha, dependendo do seu salário de contribuição. E daí nós temos finalmente a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Porque ocorria aquilo que eu falei antes. Um trabalhador rural, ele ficava numa questão de assistencialismo. Ganhava ali menos que o salário mínimo, enquanto que o trabalhador urbano, pelo menos, era garantido um salário mínimo. Então, quando eu falo de uniformidade e equivalência, estou falando o seguinte, se pelo menos o mínimo de benefício, o valor mínimo para pagamento de benefícios na Previdência Social é um salário mínimo para o trabalhador urbano, isso também tem que ser garantido para o trabalhador rural. É isso que a Constituição veio trazer essa uniformidade e equivalência. Não ficar colocando ali o trabalhador rural no assistencialismo e nessa diferenciação. Não, então tem que ter garantidas mínimas aí para ambos. Não precisa ser tudo igual para ambos, mas a gente vai garantir esses mínimos. Então,
a gente tem que ter essa uniformidade e equivalência, ok? Então fique super atento aqui com relação aos princípios. Como que eles aparecem? Às vezes aparecem só mudando a palavra aqui, coloca irredutibilidade dos serviços, ou coloca a redutibilidade, muda a universalidade na distributividade, só muda essas coisinhas, ou traz assim, explicando, tá? Então a CESP ela tem muito costume também de trazer uma questão conceitual com relação a estes princípios, ok? Então, fique atento aí no Gerazão com esses princípios. Mas esses princípios que a gente trabalhou são chamados princípios expressos. Dentro aqui ainda a gente tem os chamados princípios implícitos. Os princípios implícitos são aqueles princípios que estão também na lei, mas não está escrito lá, são objetivos, tá? São chamados princípios implícitos, eles são considerados princípios dada a importância dessa legislação. Vamos voltar lá para a tela? Que a gente vai ler onde que estão esses princípios implícitos. Então, me acompanha lá na tela. Então, o artigo 195 fala o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, para no caput. Então, o que vem dizer esse artigo 195? Ele vem trazer um dos princípios gerais dentro aqui da questão da seguridade, que é o princípio da solidariedade. Este é um dos principais princípios com relação à previdência. Então, a gente vê este princípio dentro do custeio. Por exemplo, a solidariedade. Mas não só no custeio, a gente tem vários exemplos que regem a solidariedade. A gente tem também a questão que a gente chama de pacto de geração. Então, funciona o seguinte: quando a gente fala do sistema previdenciário, eu falo da seguinte maneira. Imagine, Lilian, eu estou aqui, eu trabalho em iniciativa privada, eu contribuo para o INSS. Então, eu vou contribuir ao longo de anos e quando chegar o tempo eu vou me aposentar. Então, eu contribuí por anos e anos e anos. Chego lá na frente, aí quando eu recebo minha aposentadoria, eu olho assim, nossa, pensei que eu ia ganhar uns 5 mil, vou ganhar uns 3. Nossa, tanto tempo que eu contribuí, uma vida inteira de trabalho para ganhar só isso. Você já ouviu essa frase, não ouviu? Você já ouviu? Se você conhece alguém que é aposentado pelo INSS, você não deve ter ouvido a pessoa falar assim, nossa, tô super feliz que a aposentadoria foi justíssima. Não. Por quê? Porque existe esse pacto de geração, essa solidariedade. Então, a ideia do sistema previdenciário público, ele é solidariedade. É diferente do sistema complementar, privado, que é um sistema de capitalização. Então, quando você faz uma previdência privada, o que acontece? Você contribui durante 40 anos e você sabe que daí você vai ter 1 milhão, 2 milhões lá para você retirar ou receber em benefícios. Então, você faz uma poupança, você faz uma programação. Isso não acontece no sistema previdenciário. E outro detalhe, nem tudo que você ganha, você contribui. Então, principalmente o empregado, nem todas as verbas que você ganha entram na sua contribuição. Tem muitas verbas que você ganha como empregado que você não vai contribuir. Então, isso que causa assim um negócio, nossa, eu contribuí por tanto tempo. Mas é que uma geração contribui para outra. A gente tem esse sistema de solidariedade. Assim como acontece também de um benefício, por exemplo, uma pessoa trabalhar 20 dias, sofrer um acidente gravíssimo, ficar completamente inválida, se aposentar. Se ela ficar recebendo durante 5, 10, 20 anos, ela vai receber a aposentadoria. Enquanto ela viver, ela vai receber a aposentadoria. Enquanto ela permanece inválida, ela recebe a aposentadoria, porque a gente tem esse sistema de solidariedade. Isso não acontece no sistema de capitalização. Então, se você contribuiu 5 anos, ficou inválido, você vai conseguir retirar ali, né, pagando taxas, administração, o que você fez, o bolinho que você fez. A previdência, você pode muitas vezes receber um pouco menos do que você efetivamente pagou, bem como você pode receber mais do que você efetivamente pagou. Então, isso que é a solidariedade. Então, todo mundo contribui para esse sistema funcionar, mesmo que indiretamente todo mundo paga, todo mundo
contribui aí com relação à Previdência Social Pública, ok? Então, é um sistema baseado na solidariedade. É em razão dessa solidariedade também que, não muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é devida a chamada desaposentação. Então, desaposentação era um tema muito discutido na questão previdenciária. O que era essa desaposentação, Lilian? Me aposento por tempo de contribuição, continuo contribuindo. Trabalho mais 10 anos depois de aposentada. Aí toda a contribuição que eu fiz para a Previdência Social, eu quero agora utilizar para melhorar o valor da minha aposentadoria. Agora eu quero parar definitivamente. Então eu pedi a desaposentação, isso era só judicial que acontecia, fazia um novo cálculo e uma nova concessão do benefício. O Supremo falou que isso não tem sentido, porque nós temos um sistema de solidariedade. Ele falou, até que a lei venha a ser alterada, isso não pode ser viável, porque nós temos um sistema de solidariedade. Então, se o aposentado continua trabalhando, continua tendo um salário, continua contribuindo, não é para ele futuramente ter uma nova aposentadoria, ele contribui para o sistema. Então, não é porque só eu contribuo que eu tenho direito a benefícios. Então, o sistema previdenciário público não funciona assim. Eu contribuo, eu tenho direito a receber. Não funciona dessa maneira, tá? Até mesmo que tem empresas, as empresas ajudam e as empresas não vão receber benefício nenhum. E muitas vezes, claro, você vai receber benefício, você contribui para receber, né? Mas não funciona assim, eu vou ter um montante X, eu tenho que reaver. É um sistema de solidariedade, ok? Então é diferente de previdência privada. Então, na Previdência pode acontecer de você receber menos do que você pagou? Pode, assim como pode você receber mais também do que você pagou. Então, é um pacto de gerações. E hoje quem trabalha mantém quem está aposentado. No futuro, quando eu me aposentar, é uma nova geração que vai sustentar o sistema para que eu possa receber. Então, é isso que a gente chama de solidariedade. Ele é um princípio geral aí dentro da Seguridade, um dos principais princípios que a gente tem dentro da Seguridade Social, ok? Vamos voltar lá para a tela. Aí nós temos o parágrafo 5º desse artigo 195, que vem e fala assim para nós, ó. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse aqui é o que a gente chama de princípio da contrapartida ou pré-existência do custeio, tá? Então, a previdência, a seguridade, a assistência, a saúde, a seguridade, para criar um novo benefício, para majorar ou estender, tem que ter uma fonte de custeio prévio e total. Às vezes a pegadinha é colocar parcial, né? Ou é só na área de previdência. Não, é saúde, assistência e previdência, seguridade como um todo, tem que ter essa fonte de custeio prévio total. Não pode se criar um benefício que senão isso coloca em risco todo o sistema. Voltando lá, temos o parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidos decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não sendo aplicado o disposto no artigo 153b. O que é esse princípio aqui? Vem para cá também. Vamos explicar um pouquinho sobre o chamado princípio da noventena. Então, esse aqui é o da noventena. Ou também chamado de anterioridade nonagesimal, tá? O que significa isso aqui? A ideia geral, que está prevista lá no artigo 150 da Constituição, em questões de tributos, é eu crio num ano e cobro no outro. Isso se chama anterioridade, tá? Ou anterioridade do exercício financeiro. Então, se a banca simplesmente falar só anterioridade, tá falando do exercício financeiro, tá? Então, tem que trazer o noventena, tem que ser anterioridade nonagesimal, tem que trazer a ideia do nonagesimal, do noventena. Senão, tá falando da regra geral. Qual que é a regra geral? Quando, então, tem aumento de impostos, né, num determinado ano. Então, em 2017, por exemplo, aumentam, né, o legislativo trouxe aumentos, criou novos tributos, mas eles vão ser cobrados somente no ano de 2018. Então, o exercício financeiro anterior a 2018. Qual que é o exercício financeiro? 2018. É esse exercício que a gente vai cobrar. Mas a gente cria no exercício financeiro anterior, lá em 2017. Para a contribuição social, a gente não precisa criar em 2017 para cobrar em 2018. Pode criar em 2018? Pode. Só tem que respeitar o prazo de 90 dias contados da publicação.
publicação da lei. Então, só tem que respeitar o prazo de 90 dias da data da publicação da lei. Ponto. A gente não precisa respeitar a anterioridade. Não precisa respeitar a anterioridade do exercício financeiro. Outro princípio implícito que aparece direto. Vamos lá para a tela? Aí vem o parágrafo 9º e fala para nós o seguinte: as contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput desse artigo poderão ter alíquotas, tá? Ou bases aí de cálculo diferenciadas em razão de atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho. Então, grava isso aqui, ó, alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas. E quais são essas contribuições? Então, vamos trabalhar isso aqui agora. Olha lá. O que está determinado aqui? Então, esse aqui é o que a gente chama da regrinha do PACU, para você não esquecer. Então, quais contribuições? As contribuições que tem por base aquelas de folhas de salário, as contribuições sobre lucro e as contribuições sobre receita ou faturamento, elas poderão, então, ter bases ou alíquotas. Então, a gente pode ter base ou alíquota diferenciada em razão da regrinha do PACU. Ou seja, em razão do porte da empresa, em razão da atividade dessa empresa, a condição do mercado e a utilização de mão de obra. Então, nós temos porte da empresa, atividade, condição do mercado e utilização de mão de obra. Então, a gente pode ter alíquotas diferenciadas nessas contribuições aqui. Essas contribuições, folhas de salário, lucro, receita e faturamento, são contribuições devidas pelas empresas e equiparadas. Então, as empresas que pagam. Então, por exemplo, a lei fala para nós assim, ó, em regra geral, a contribuição sobre folhas de salário é soma a remuneração geral de todo mundo, 20% é a contribuição sobre folhas de salário. Meu Deus, se uma empresa é pequena, pagar 20%. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena e tenho 3 funcionários, eu pago 2.000 para eles. Então, eu já tenho o quê? 6.000. 20% de 6.000 para mim pode ser pesado pra caramba. Então, nossa, não dá, não consigo manter. Então, pode ter alíquotas ou base de cálculo diferente. É o que a gente vê no Simples, por exemplo. As empresas, né, microempresas, empresas de pequeno porte, que estão aí dentro do Simples. Então, o que é o Simples? Ele une diversos tributos, inclusive contribuições sociais, em uma única forma ali de contribuição de tributação. Simplifica a forma de recolher impostos e também diferencia ali o valor, questões de base de cálculo e alíquota com relação ao valor dessas contribuições. Ótimo, resolveu a vida da empresa. Ufa, então empresas, dependendo do seu porte, né, pode ter diferenciações. Até mesmo as questões de atividade, a utilização às vezes de mão de obra, né? Então às vezes é tanta mão de obra, a empresa não conseguiria se sustentar. A gente traz aí uma alíquota um pouco diferente para a questão de manutenção do emprego, né? Garantir o emprego das pessoas. Então vai nessa condição, isso vai oscilando. Nossa, eu preciso saber de todas essas diferenciações? Claro que não, a gente precisa conhecer para o concurso a regra geral, né? Isso aqui muda com bastante frequência, vem muito questão de economia, o governo vai, traz as regras gerais. Então, mas a gente tem que saber dessa regrinha, tá? Então, pode, em relação porte, atividade, condição de mercado ou utilização de mão de obra. Então, isso são o que a gente chama de princípios implícitos. Eles são os principais princípios implícitos com relação aí à Constituição. Ok? Então, grava bem isso aqui. E agora vamos dando sequência. Vamos continuar falando e agora vamos falar um pouquinho sobre a Previdência. Vamos entrar no tema
Previdência Social. Então, olha lá, o que a gente vai trabalhar agora? Eu vou fazer um esquema para a gente possa compreender mais ou menos o que é. A gente vai trabalhar uma tabela e depois a gente vai fazer um esquema com relação à questão previdenciária, tá? Então é o seguinte, quando eu falo de previdência de um modo geral, eu posso estar falando da previdência pública, mas a gente tem também aquela previdência complementar. Então, qual que é a principal diferença entre uma e outra? A previdência pública, ela é obrigatória. Então, a ideia é o seguinte, qualquer pessoa que trabalhe, tenha remuneração, tá? Trabalhe no nosso país, tem que estar em alguma das previdências públicas. Então, quais são elas? A gente tem o regime geral de previdência social, que é o objeto do nosso estudo, e nós temos os regimes próprios de previdência social, que é onde você busca estar, né? Então, aqui é somente para aqueles que ocupam cargo de provimento efetivo, tá? Porque quando a gente pensa em um servidor público, a gente pode ter o cargo em comissão, não é verdade? A gente tem o cargo efetivo. O cargo em comissão, quando ele é exclusivamente em comissão, ele não está dentro do regime próprio, tá? Então, o regime próprio, ele é destinado exclusivamente para aqueles que ocupam um cargo de provimento efetivo. Então, você passou num concurso público, assumiu, aquele cargo é seu, tá? Então, esse cargo de provimento efetivo, dentro da União, os estados, o Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações. E aí as regras, né, da aposentadoria dentro do setor público ficam um pouquinho diferente. Aonde está previsto esse regime próprio? Esse regime próprio está previsto lá no artigo 40 da Constituição Federal, tá? Então, nós temos as regras aí com relação a esse regime próprio, tá? Mas é importante a gente conhecer esse regime próprio, principalmente quando a gente vai trabalhar depois as questões de segurados dentro do regime geral. O regime geral, como já falei, ele é geral. Então, quem não tá aqui, vai estar tudo para cá, tá? Inclusive os empregados públicos, os cargos em comissão, aquele pessoal que é contratado de forma temporária, vai estar tudo aqui. Então, ele é um regime abrangente. Quem está fora de um regime próprio, o regime geral abraça. Então, você vai fazer parte deste regime geral. Aqui, a filiação ela é obrigatória. Você querendo ou não, você vai fazer parte. Aqui, diferente, ela tem natureza, filiação facultativa. Você faz se você quiser. Ela vem a ser um complemento, já falou, ela é complementar. Então, você contribui aqui. Dentro do regime geral, a gente falou, hoje tem um teto. Então, ninguém vai ganhar acima desse teto. Então, uma pessoa que ganhe por mês, por exemplo, 15 mil reais, ela vai ficar muito infeliz quando ela vier se aposentar se ela não fizer uma complementar, se ela não pensar num plano B para sua aposentadoria. Porque o INSS não vai pagar 15 mil, ela não vai contribuir sobre 15 mil e ela não vai receber 15 mil. Então, ela tem que pensar em uma alternativa. Essa complementar existe também dentro do setor público, tá? Então, hoje nós também tivemos algumas reformas dentro de regimes próprios, né? Então, alguns regimes também já possuem aí o seu teto e a previdência complementar também, tá? Então, a União tem, os estados hoje, todos os estados têm também, tá? Distrito Federal, municípios, nem todos os municípios possuem um regime próprio. Então, quando o regime é pequeno, né, o município tem poucos servidores, acaba também não tendo um regime próprio. Mas a Constituição aí está prevendo um regime próprio, diferenciado para quem é servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Senão, tá todo mundo dentro do regime geral, ok? Aí eu trouxe uma tabelinha para a gente falar um pouquinho dessa organização e daí a gente começar a trabalhar o regime geral, que é o objeto do nosso estudo. Então vamos lá para a tela. Olha lá na tela a tabelinha, tá? Então só para que vocês tenham uma compreensão do que é essa questão de regimes de previdência. Então nós temos o regime geral de previdência social, cuja administração é realizada pelo INSS. Então quem entra aqui? Todos os trabalhadores de iniciativa privada, aqueles servidores comissionados de forma exclusiva, tá? Então, aqui eu faço um adendo, tem que ser exclusiva.
exclusivo aqui. Se ele tiver vinculado ao regime próprio, ele fica fora. Também servidores temporários, empregados públicos e aqueles que não possuem um regime próprio. Então, um município que não possui regime próprio, os seus servidores estarão filiados obrigatoriamente ao INSS. Então, a ideia é, ninguém que trabalha fica fora. Já os regimes próprios, nós vamos ter a União, os municípios, o Distrito Federal e vai ser os ocupantes de cargo de provimento efetivo. O regime complementar oficial, nós vamos ter através da União, Estados, Municípios e Distrito Federal que os criarem para que eles também ocupantes de cargo de provimento efetivo. E nós vamos ter o regime complementar próprio ou privado, que são os fundos de previdência privada, que são bancos, seguradoras, em regime aberto ou fechado. O que é regime aberto ou fechado? É quando aberto qualquer pessoa pode fazer parte, fechado é para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, a OAB possui um regime complementar fechado, só para os advogados. E aqui é para quem interessar, porque esses aqui, lembra, a filiação ela é facultativa. Para cá, a filiação ela é obrigatória, ok? Então, nós temos aqui um pouco de regras aqui. O regime complementar, tá? Ele é facultativo, mas o Estado interfere também nele. Então, você faz um contrato, você faz facultativo, mas o Estado fiscaliza para ver se está tudo de acordo, se está tudo certinho, né? Se as regras estão sendo obedecidas, ok? Agora, vou fazer um esquemão geral para você ter uma ideia do que é o regime geral de previdência social. Então, vamos trabalhar ali rapidão o que é esse regime de previdência social e daí a gente começa a trabalhar depois as questões dos beneficiários, tá? Desse regime. Então, o que é o regime geral? O regime geral de previdência social. Como a gente já viu, ele é administrado, operacionalizado pelo INSS, certo? Então, o INSS é o órgão que faz a administração. Ele vai ver quem que é segurado, quem tem direito a benefícios, concessões, tudo certinho. Quem vai ter acesso à Previdência Social são os chamados beneficiários. Os beneficiários, a gente divide eles em segurados e em dependentes. Além de beneficiários, os segurados, eles são contribuintes. Então, os segurados, eles também contribuem, tá? E os dependentes, eles possuem uma ligação econômica com esses segurados, de forma presumida ou devendo comprovar essa filiação, essa, né, essa vinculação econômica que eles têm, tá? Então, os dependentes, eles possuem uma vinculação econômica com os segurados. Na falta do segurado, o dependente recebe, tá? O benefício. Que benefício que ele recebe? Então, os dependentes, eles têm direito a pensão e o auxílio reclusão. Então, são os dois benefícios que os dependentes têm direito, tá? E os segurados? O que eles têm direito? Os segurados, aqui eu vou puxar, vamos puxando para cá. Os segurados, eles têm direito a aposentadorias, tem direito ao auxílio doença, tem direito ao auxílio acidente, tem direito aos salários, que a gente tem o salário família e o salário maternidade, tá? Então, as aposentadorias, nós temos idade, tempo de contribuição, invalidez especial, tá? Nós temos auxílio doença, temos auxílio acidente, temos o salário família, o salário maternidade, que são aí benefícios que são devidos, então, para quem é segurado. Enquanto os dependentes, eles vão ter direito à pensão, auxílio e reclusão. Por quê? Porque o segurado falta agora no sustento da família em razão de morte ou em razão de reclusão, de prisão, ok? Senão,
aí vem os segurados recebendo esses benefícios. E quem contribui é o segurado. Se o segurado não contribuir, não preencher os requisitos, os dependentes, consequentemente, não recebem benefícios. E quem são esses segurados? Os segurados, por sua vez, nós vamos dividi-lo em segurados obrigatórios e nós teremos os chamados segurados facultativos. Os segurados obrigatórios, a gente tem os seguintes: os empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais. Teremos também o trabalhador avulso, e teremos finalmente um segurado especial, o segurado especial. E quem é o facultativo? O facultativo é aquele que não é segurado obrigatório, tanto em regime geral de previdência social, como em regime próprio de previdência social. Porque vem a Constituição e fala, ó, quem é ocupante de cargo de provimento efetivo não pode se filiar como segurado facultativo, perfeito? E quem também se enquadra como segurado obrigatório não vai se filiar como segurado facultativo, ok? Então, o regime geral, o que ele vai fazer? Nós vamos ter os beneficiários, eles têm que contribuir previamente. Quem são os beneficiários? Os segurados são os seus dependentes. Os segurados vão ter direito a estes benefícios, aposentadoria, salários, auxílio-doença, auxílio-acidente. Enquanto que os segurados obrigatórios, e os segurados facultativos, se contribuírem, têm direito. Dependente, pensão e auxílio-reclusão. Quem é segurado obrigatório? Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. Quem é facultativo? Quem não é segurado obrigatório no regime geral e nem é segurado obrigatório dentro do regime próprio, tá? E os dependentes? Quem são os dependentes? Então, os dependentes, tá? Sem muitos detalhes, nós vamos ter eles divididos em 3 classes. Nós vamos ter a primeira classe, que vai vir o cônjuge, ou companheiro ou companheira, e filhos e equiparados aos filhos. Depois, nós vamos ter uma segunda classe, que vem os pais. E nós depois temos uma terceira classe, que são os irmãos. Ok? Aí, o que diferencia? Lembra que eu falei? Eles têm uma presunção, eles têm uma dependência econômica. Esses aqui, a dependência econômica, ela é presumida. Ele não precisa comprovar que depende financeiramente do segurado. Esses aqui, eles têm que comprovar a dependência econômica com o segurado. Então, esses aqui precisam provar que dependem financeiramente do segurado para obter pensão e auxílio-reclusão. E ainda, não pode ter ninguém aqui na primeira. Uma classe exclui a outra. E a gente pode afirmar que isso aqui é um rol taxativo. São só estes e ninguém mais. Ah, então, meu cunhado não pode? A sogra não pode? Não. É cônjuge, companheiro, filhos, ou os pais, ou os irmãos. Ninguém mais. Se não está nesse rol, não pode ser considerado aí o dependente. Ok? Então, aqui é para vocês terem uma visão geral do que é benefícios e do que são os beneficiários. E é a partir disso aqui que a gente vai trabalhar tudo. Como que eles contribuem, como que eles vão receber esses benefícios, né? Quais são os requisitos, mas isso aqui é um geral.
um resumão geral para que você tenha noção quem é beneficiário, quem contribui e que tipo de benefícios que nós temos dentro da Previdência, tá ok? E agora, para a gente finalizar aqui o nosso encontro, vamos trabalhar alguns exercícios, até para que você tenha um pouquinho mais de contato, conhecimento aí do que a banca vem e cobra, como que é cobrado os conteúdos que a gente trabalhou. Então vamos lá para a tela? Então vamos lá para o primeiro exercício. Lá fala o seguinte: a previdência complementar privada é de caráter facultativo, possui natureza jurídica contratual sui generis e é organizada de forma autônoma relativamente ao regime geral de previdência social. Essa questão, ela está certa. Por que ela está certa? Porque a previdência complementar privada, ela é sim de caráter facultativo. Quando eu falo que ela possui natureza sui generis, porque ela é única do seu gênero. Além, ela tem um contrato, tá? Então você coloca a regra, então a previdência privada ela vem, coloca as regras, quanto tempo de contribuição, como que você vai receber, mas tudo organizado também, fiscalizado e tem uma interferência também do Estado, do poder público, tá? E ela é organizada de forma autônoma relativamente ao regime geral de previdência social. Então, questão certíssima. Vamos para a próxima. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição de 1988, que estão também certa. Olha lá, a Seguridade Social como ela é conhecida, ou seja, saúde, assistência, previdência social, ela é fruto sim de uma evolução legislativa. A gente viu que são vários fatos, várias situações para chegar. São direitos sociais que são garantidos pela nossa Constituição. Então, previdência, assistência, está lá no rol de direitos sociais garantidos dentro da nossa Constituição. E essa formação, ela surge só em 1988 com a Constituição. Claro que a gente está evoluindo e está se transformando ainda, com certeza. Tem muito para caminhar, tem muito ainda hoje para melhorar? Tem, com certeza. Mas a gente já vê todo um processo, né, de como que iniciou e até hoje, como ela vem evoluindo e vem aí constantemente sendo trabalhada, melhorando as suas ações. Então, certíssima essa questão. Vamos aí para a próxima. Próxima questão. A Seguridade Social visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Possui como fonte de financiamento exclusivamente as contribuições sobre folhas de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou entidade equiparada. Olha lá, a gente leu o artigo, então essa questão primeiro tá errada. A gente leu o artigo 195 da Constituição. O que o artigo 195 da Constituição falou? Que toda a sociedade contribui direto ou indiretamente. Então é errado colocar o exclusivamente sobre folhas de pagamento e repassadas pelo empregador e pela empresa ou entidade ela equiparada. Não, porque o financiamento, lembra que o custeio, ele é tripartite. A gente vai ter o empregador, nós vamos ter trabalhador e nós vamos também ter o Estado nessa forma de contribuição. E lá no artigo 195 da Constituição, ele fala das contribuições sociais. Então, quais são as contribuições sociais? Nós vamos ter por parte das empresas, nós vamos ter ali também por parte dos trabalhadores contribuições. E tem outras contribuições também que são previstas. Então, quando ele colocou de forma exclusiva, está errado, porque a gente, primeiro, tem uma base diversificada aí de financiamento, né? Nós temos o custeio tripartite. É só você lembrando desses pedaços que a gente já matava aqui a questão. Então, o Estado também colabora, trabalhadores também. E lá no artigo 195 deixou claro, toda a sociedade, de forma direta ou indireta. Então, o Estado vem contribuindo, a empresa vem, o trabalhador também vem. Então, a forma ela é muito mais ampla e não exclusiva por parte da empresa ou do empregador. Vamos para a próxima. Próxima questão. No Brasil, iniciou-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos com o advento da Lei Eloy Chaves em 1923, que determinou a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Questão errada. Por que a questão está errada?
Olha o que ele fala lá. Fala que se iniciou o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, é esse aqui que é o erro, nada disso. Mas é certo a gente falar que através da Lei Eloy Chaves foram criadas caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários? Sim, mas isso aqui não é previdência dos servidores, né? Ele é considerado o marco da previdência social no nosso país, tá? E a partir das ações, a partir dessa lei, é que foi se ampliando todas as ações na área de previdência social, ganhando força para diversas categorias, mas não criou o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, errado. E lembrem, as caixas de aposentadorias e pensões, nós tínhamos uma questão bem mutualista, a empresa que administrava, que fazia toda ali a organização e pagamento de benefícios quando previstos, ok? Então, vamos na sequência. Próxima. Dado o princípio da universalidade da cobertura, a Seguridade Social tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para o sistema. Toma cuidado. O que ele falou aqui para nós? Seguridade. Então, se ele está falando de seguridade, está falando da universalidade de cobertura, primeiro, a universalidade da cobertura, a gente está falando do objeto, do que são os infortúnios, do que são os riscos que são cobertos, correto? Aí, vem e fala limitada àqueles que contribuem para o sistema. Então, primeiro a gente está falando de riscos, a gente não está falando do atendimento. E outra, a questão de limitação só ocorre na previdência e não na seguridade. Então, ela é limitada para quem contribui, mas estamos falando de previdência e não de seguridade. Em regra, a seguridade ela é independente de quem contribui. Só que quando a gente fala de cobertura, a gente pensa nos riscos que são cobertos, aos infortúnios que a gente vai proteger, quem que a gente vai proteger e depois as pessoas que a gente vai atender, a gente fala do atendimento, ok? Então, questão errada também. Então, a gente teve um gostinho de como que a banca cobra, como que ela pode vir trazendo a questão para você, né? Uma noção geral de os fatos históricos que são importantes, né? Questão de princípios que também são relevantes e importantes, e ali um geral sobre o regime geral, que é o objeto do nosso estudo, ok? Então, desejo para você aí bons estudos, nos vemos na próxima. Até mais!